Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite, obrigado pela audiência aqui na nossa Boa Nova e na TV Mundo Maior para o Plantão do Evangelho no Lar. A todos vocês que acompanham, você que está aí pelo Facebook da TV Mundo Maior, que está pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, no tvmundomaior.com.br e o nosso YouTube, RBN/TVMM também. Muito obrigado, viu, por estar aqui mais uma noite para este plantão tão bacana, segunda a sexta, sempre um grande aprendizado e cada dia um convidado para trocar essa ideia sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é a vez de Tiago Soares. Bem-vindo, Tiago. Olá, Alexandre. Olá, família fiel. Um prazer estar aqui, um prazer estar unido com essa imensa família espalhada por todo o globo, unindo os corações para esse Evangelho. E eu tenho certeza, Alexandre, que a gente vai sair daqui mais fortalecido, mais alegre, mais bem sintonizado. Nesse sistema de trabalho no distanciamento, né? Cada um num lugar. Você é de onde, Tiago? Onde você está? São Paulo, Zona Norte. São Paulo, Zona Norte. Está pertinho, eu aqui na Zona Sul, Sudeste ali, né? Então, estamos aqui na mesma cidade. Aí tem dia que tem alguém que está fora. Bom, o André mesmo, né? Está lá em Malta, quando ele está fazendo. Está em outro país. Então, a tecnologia que vem para nos auxiliar, nos colocar bem pertinho, né? Já pensou se lá atrás Paulo tivesse uma internet? Como seria, hein? Gente, muito mais teria alcançado, né? Mas foi o necessário, foi um início bacana, era aquilo que nós precisávamos, né? E vem a evolução depois e a tecnologia chegou. Um abraço a todos que já estão também aqui com a gente, viu? Deixa eu iniciar aqui primeiro, deixa eu fazer o início dessa nossa noite, porque o Evangelho nos pede uma breve oração, não é mesmo? Vamos lá então, meus amigos ouvintes, telespectadores, pedir aqui a espiritualidade amiga ao nosso Mestre Jesus, que esteja conosco, porque ele disse que estaria conosco se nos reuníssemos duas ou mais pessoas, e sem dúvida, ele sempre está conosco nesses momentos do seu Evangelho. Quando nós lembramos do Mestre Jesus, e nós lembramos sempre, mas quando nos reunimos em prol de um momento para refletir, né? Para a reflexão do seu Evangelho, a espiritualidade também está conosco, nos acompanhando, e tenho certeza que também, já olhando para aqueles que estão vivendo os desafios, os que nos ouvem em algum hospital ou em casa, nesse momento da pandemia, muitas pessoas enfermas, e o nosso Mestre não nos abandona, e ele se faz presente também através dos espíritos amigos que nos acompanham e estão sempre prontos a nos socorrer, a nos auxiliar. Façamos a nossa parte, porque eles chegam para nos ajudar e contribuir com a parte deles. Iniciamos assim o nosso Evangelho, o plantão do Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Que assim seja. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 22, que é o Não Separeis o que Deus juntou. Estamos no item 2, que é o da indissolubilidade do casamento. E diz o seguinte, hein? Vamos lá. Não há de imutável, senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. E no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem, mas as condições
que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dois países que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério num outro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e os países, segundo os costumes, ou melhor, e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros é preciso também o casamento civil, em outros, enfim, só o casamento civil basta. Então, é o trecho do item 2, para a gente conversar aqui, né, Tiago? Não há de imutável senão o que vem de Deus. Ou seja, abaixo de Deus tudo está possível aí ter mudanças nesse nosso plano físico, né, Tiago? Esse é um tema intrigante, né? Mexe muito com a gente, né, Alexandre? Acho que o pessoal tem uma dúvida grande no meio espírita, fala, poxa, o que os espíritos têm a dizer sobre o divórcio, sobre a indissolubilidade do casamento? E aquela fala de Jesus, e é tão bom quando os espíritos vêm colocar uma luz sobre esse assunto tão íntimo, né? Tão próximo da gente. E esse assunto é muito sério, Alexandre, sabe por quê? Porque a gente sabe, especialmente aquelas pessoas ligadas às leis, Alexandre, elas dão conta do número de crimes e situações que acontecem às ocultas de um durante o convívio de um relacionamento amoroso entre duas pessoas. E você vê que muitos fatos acobertados, né, mal compreendidos, podem levar a tragédias ocultas aos olhos dos homens, né, que nem sequer chegaram aos registros humanos, mas que estão ali sendo catalogados cuidadosamente. Primeiramente, no nosso perispírito, né, Anselmo? Primeiramente em nós, tudo que acontece Exato. fica marcado na gente. Então, esse tema que é proposto para nós hoje é algo assim que a gente deve abrir o coração, abrir os olhos, porque é algo importante que a espiritualidade veio atualizar o nosso conhecimento. Quando se fala nas leis da natureza, né, que elas são as mesmas, aí eu já fico pensando aqui o quanto que a gente muda, né? É, quando nós chegamos aqui. E esse planetão aqui imenso, né? Quando se fala em que cada lugar tem uma maneira, uma lei, né? Uns aceitam a união civil de uma forma, outros só religioso. Ou seja, nessa casa, nesse lar aqui, nessa casa planetária, são diferentes culturas, e nós temos sempre, claro, que respeitar a maneira de cada um. Existem casamentos, assisti um filme esses dias onde o personagem ele tinha a sua esposa e ele tinha o direito de ter outra esposa. No Brasil já não tem isso, né, gente? Já existe uma outra lei. Claro que a gente tem que lembrar muito da questão humana, do ser humano que a gente segue junto na estrada, né, dessa vida. Quando a gente se coloca à disposição de um relacionamento, de estar ali com aquela pessoa, o respeito. E muitos vão dizer assim, mas tem casais que combinam diferente. Olha, eu tenho... Hoje tem, Tiago, aliás, já tem há muito tempo, o relacionamento aberto, né? Então, assim, olha, mas a lei não permite, mas o combinado ali foi diferente. E essa questão é muito interessante, Tiago. Como que a gente pode analisar essa questão da união que se tem um relacionamento aberto? Fere, em algum sentido, espiritualmente falando, aqueles casais que se colocam disponíveis a terem um relacionamento desse? Você sabe que o Kardec fez uma pergunta parecida, viu, Alexandre, no Livro dos Espíritos, me perdoe não, assim, de cabeça de dizer o número, eu talvez até pesquise e te digo mais tarde.
mas ele vai dizer que Kardec questiona os espíritos a respeito disso, e os espíritos dizem assim: se a gente não tivesse a família, se a gente não, vamos dizer assim, destruir o Instituto Família como a gente concebe hoje, sabe o que vai acontecer? A gente vai retroagir como se fôssemos animais. É isso que os espíritos vão dizer. Então, vamos dizer assim, seria um passo atrás na evolução. Porque você vê o próprio Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, item 3 e 9, que é o item anterior ao que a gente está dizendo, que o homem tem que se unir, né, ao seu consórcio. Ali ele não abre regra para a poligamia. Pelo contrário, ele vai dizer que eles têm que se unir, os dois têm que se unir numa só carne. Olha que bonito isso, né? A união tem que ser numa só carne. Então, é contrário ao princípio do que você acabou de colocar, dessa intenção da gente abrir demais. Mas a gente tem o tom aqui inicial desse texto, Alexandre, é o seguinte: não há nada imutável, não há nada imutável. Então, quer ver, o que é imutável é apenas aquilo que vem de Deus, vem de Deus. E uma coisa que a gente pode confundir um pouco, o Alexandre, essa expressão, né? Não separeis o que Deus juntou. Mas os espíritos vão dizer o seguinte: a união dos espíritos, isso sim é de ordem divina. A união dos espíritos. Agora, as condições, como eles vão viver, aí isso sim, isso é de uma maneira humana. Você vê que interessante? Então, assim, apesar de você estar falando de algo mais liberal, mas tem uma ordem divina de união de pessoas. De união de pessoas. Então, assim, às vezes a gente se depara com pessoas do nosso caminho, e isso sim tem um comando divino por trás dessas uniões, né? Então, eu acho interessante a gente já colocar isso como o entendimento primário desse evangelho, porque a gente pode dizer o seguinte: mas não é a indissolubilidade do vínculo, então a gente não pode ter separação? Os espíritos, não é que não pode ter separação. A união divina, que é o que Deus uniu, né? Os nossos espíritos estarão entrelaçados. A gente pode querer, né, Alexandre, momentaneamente se separar por um motivo ou outro. A gente até é bacana a gente comentar sobre isso, mas essa união de almas, isso sim é um encontro divino. Porque você está falando, e eu estou refletindo aqui o que infelizmente tem acontecido muito, né, das agressões nos relacionamentos, né, os casais. Nessa pandemia aumentou muito, inclusive, as agressões às mulheres. Então, essa explicação é importante, porque aquela pessoa que ela tem, né, o seu princípio, essa fé, e ela lembra e fala assim: poxa, mas está escrito lá que não separeis o que Deus juntou, né? Principalmente se ela for de uma outra religião, de uma outra doutrina, em que é muito mais delicada a questão daquele casal de haver uma separação, né? Como se tivesse que suportar aquilo. Não, Deus juntou vocês e você tem que entender. Mas esse entender, Tiago, que eu vejo, eu estou falando por questões de convivência com pessoas de outras doutrinas. O entender é assim: você tem que entender o seu esposo. É uma condição em que bota ali a mulher sempre tendo que entender a situação, respeitando ou, como me foge a palavra, obedecendo aquilo que ele diz. Então, é delicada essa questão, né? Mas está aí, estamos estudando justamente esse capítulo. Como disse o Tiago, não significa que não podemos, mas em determinadas doutrinas, realmente haver a separação é assim como se tivesse virado as costas para Deus, porque Deus juntou e você foi embora. Está E chegando? e você sabe que isso é realmente a pessoa se sente desamparada, né? Mas você sabe que os espíritos vão dizer o seguinte, que essa união é divina por esse motivo mesmo, por um motivo de reajuste. E você me permite aqui usar o conhecimento do Emmanuel, que ele trouxe assim, ampliou também esse assunto de uma maneira mais minudente, mais específica, no livro Vida e Sexo. Recomendo até os amigos depois darem uma lida nos trechos, especialmente no trecho que cuida dessa parte que nós estamos falando,
E o Emmanuel, Alexandre, ele vai dizer algo assim interessante, porque ele vai dizer que quando as almas se unem, elas se predispõem, né, a se unirem, a se consorciarem. A espiritualidade diz, Alexandre, que cada uma dessas duas pessoas, elas vão se mostrar como elas são na essência, um para o outro. E ele dá um exemplo bonito de como se os dois barcos partissem desse porto e fossem navegar juntos em águas calmas, em águas turbulentas, e esse barco, ele vai dizer, Alexandre, que vai apresentar problemas no meio do caminho, e os dois vão ter que remendar esse barco para que esse barco não afunde. Então ele diz o seguinte, que nós vamos, durante a constância de um relacionamento, apresentar a nossa essência para o outro. Só que quando a gente sente aquele lado não tão bom do outro, né? Não é para a gente se desesperar, né, Alexandre? Como você falou, poxa, e Deus, e agora? Não, isso é natural. Aí vai da gente agora, nesse momento, fazer do nosso ensinamento cristão, fazer valer, e aplicá-lo não só dentro das casas espíritas, mas aplicá-lo agora também dentro do nosso relacionamento. Isso é algo assim divino, divino. E vou dizer algo mais, vou dizer algo muito revelador agora, muito impressionante, pelo menos para mim, viu, Alexandre, amigos, que a gente está aqui nesse evangelho. No livro Mecanismo da Mediunidade, nos mecanismos da mediunidade, olha que interessante nesse livro, hein? O André Luiz vai dizer o seguinte, que a família é o centro de indução mais forte do espírito. Então, quer dizer, é o campo mais forte que vai nos promover realmente uma transformação. Não é incrível isso? Ele dizer que o núcleo familiar, o lar, é realmente um centro magnético mais poderoso que nós temos. É ali que ocorrerão as transformações. Mas faça uma parte, viu, Alexandre? O próprio Emmanuel vai dizer o seguinte, que essa união que veio para a gente se desenvolver, que veio para a gente se equilibrar, que veio para a gente aparar as arestas, também não pode servir de escravidão, não é? Eu gostaria até que se você pudesse trazer uma luz nessa parte. Eu agora já trazendo aqui para nós, eu falei de outras doutrinas também, como alguns se colocam, né? Mas para nós espíritas, nós vamos sempre lembrar dessa parte dessa união em que nós estamos aqui para caminharmos juntos a esse companheiro, né? Essa companheira que nós reencontramos com o passar do tempo, às vezes um mais cedo, outros com muito mais tempo. Ah, tive outras vivências, outros relacionamentos. Aquele não era certo, aquele pensei que seria o grande amor da minha vida, que eu caminharia junto. São experiências, né, que nós passamos aqui no nosso plano físico. Mas essa questão realmente, eu acho que traz para nós, principalmente estudiosos da doutrina, que temos aí a reencarnação, né, também como a nossa base, de que estaremos juntos nessa caminhada, mas essa questão de de deixarmos sermos apagados, isso não, que é essa questão de viver como uma questão da escravidão, daquela pessoa se sente escravizada no ambiente familiar, não. Nós não podemos permitir um apagamento de nós mesmos, né? Então, façamos a caminhada juntos, mas é aquilo, o diálogo, né? Ah, mas ele não me ouve, ela não me ouve. Há de se chegar a um consenso. De alguma forma, é preciso, é imprescindível haver um equilíbrio para que possam, principalmente, não levar para o desfecho dessa separação. Então, assim, é o núcleo importante onde vai ter esses espíritos reencarnando, seja o casamento, e aqui a gente amplia, seja a relação heteroafetiva ou homoafetiva, né? Acho que já está bem claro, inclusive, e esclarecido para todos nós o respeito aos relacionamentos também dos nossos irmãos que estão vivendo a sua homoafetividade. E quando a gente está falando de união dos espíritos, mas os espíritos, então, né, não tem sexo. Pois é, ora vivencia num corpo masculino, ora num feminino. Então, também temos que trazer isso já deveria ter sido há muito tempo, para dentro da nossa conversa, os casais também homoafetivos, que têm
vários dentro da nossa doutrina espírita e nas outras religiões e doutrinas também. Estamos falando dos espíritos. Esses espíritos que se chegam aqui, se reencontram e vão viver a sua união. Porque o que acontece, né, Tiago? Tanto numa união hétero, acontece também numa reunião homoafetiva, né? São dois seres humanos que tiveram, desde o início da sua vida, um conhecimento, cresceu, aprendeu com pai e mãe, veio os irmãos, veio a escola, o estudo, os amigos, o outro também teve toda a sua jornada, aí junta aquelas duas ideias com uma bagagem imensa cada um para conviver. Alguém, em algum momento, tem que ceder um pouco, né? Tem que ter esse equilíbrio para que essa união flua o mais tranquilamente possível. É verdade. Você me lembrou de uma história que foi o seguinte, viu, Alexandre? Uma pessoa, um repórter entrevistando uma pessoa que tinha um casamento de 50 anos, né? E aí perguntou pro senhor, fala, como é que você conseguiu, né, manter esse casamento durante 50 anos? Ele falou assim, sabe aquele pão, a baguete, aquele pão mais comprido, né? Então, a parte do pão que eu mais gosto é a pontinha, é a bundinha lá, é o começo do pão. E há 50 anos eu dou a pontinha do pão para minha esposa. E aí a repórter lá virou para a mulher, e você? Por que você, né, conseguiu ter esse casamento tão longo, vocês juntos, 50 anos, né? Ela disse o seguinte, olha, a parte da baguete que eu mais detesto é a ponta, é a bundinha, mas há 50 anos eu como esse pedaço de pão sem reclamar. Então, assim, isso é interessante a gente ilustrar, porque, claro, obviamente faltou diálogo entre eles, mas se não tiver essa coisa, como você falou, de ceder, de amor, de caridade, obviamente o relacionamento vai, vamos dizer assim, na linguagem de Emmanuel, né? Esse barco vai afundar. Porque problemas serão necessários, corrigendas serão necessárias, porque e isso não tem a ver com sexo, viu, Alexandre? Como você colocou, não tem a ver, porque para o espiritual não interessa, interessa que as almas estão próximas, se relacionando e se reajustando. É isso que os espíritos estão se interessando. Não se interessando, obviamente, por sexo, mas essas almas estão unidas. E uma coisa muito interessante para os amigos, viu, Alexandre, que é o seguinte: a gente fala, poxa, mas eu tive um relacionamento tão bom, né? E depois esse relacionamento virou do avesso, se degringolou e virou cada coisa, Sim. né? Que aconteceu, será? Eu era tão apaixonado por essa pessoa. Aí a espiritualidade vai dizer, Alexandre, que esse sentimento de paixão, ele é proposital e ele é divino. Porque ele faz aquelas pessoas que muitas vezes ainda antagônicas, que a espiritualidade tinha um compromisso, você tinha um compromisso programado, né, com aquele espírito para se juntarem e tentarem um reajuste. Então, a paixão vem com esse sentimento realmente que amortece todas essas diferenças de um período momentâneo e você se une a ele. Se não fosse a paixão, muitos relacionamentos, muitos espíritos em dificuldade não se uniriam. Aí depois, quando passa esse sentimento natural do cérebro, né, essa parte orgânica, aí aquele compromisso espiritual que os dois deveriam assumir deveria prevalecer. Aí sim. Mas aí, por isso que a pessoa diz o seguinte, poxa, era tão bom aquele relacionamento, né? Eu era tão apaixonado, mas depois... Mas aí surge a nossa essência, e aí deve vir esse compromisso espiritual, se a gente quiser ou não, né? Tá no nosso livre-arbítrio, continuar. E claro, viu, Alexandre? O Emmanuel vai dizer o seguinte, a gente não deve incentivar divórcio em momento algum. Em momento algum a gente deve incentivar o divórcio. Mas também a gente não pode permitir, como você falou, né, que uma pessoa se apague, que uma pessoa seja violentada, que uma pessoa seja torturada. Deus não quer que você seja infeliz, mas você tem alguns compromissos. Você vê se você tem condições de dar continuidade neles ou não. Então é uma coisa tão íntima, não é, Alexandre? Uma decisão tão íntima. E quando a gente tem esse conhecimento espiritual, a coisa fica muito mais clara, a gente fica muito mais seguro. Tiago, será que quando não dá certo assim, né? Vamos lá, não deu para levar adiante. Aí aquela pergunta que todo mundo faz: será que eu tenho que voltar de novo com essa pessoa na próxima reencarnação? É verdade. Você sabe que tem, em algumas outras religiões, esse medo do pecado, do inferno, une a pessoa até o final, né?
Os espíritos acho que é um pouco diferente. Acho que os espíritos têm um medo disso. Poxa, eu já quero pagar meu compromisso, não quero vir mais com essa pessoa. Mas aí que vem a frase, o que não se separa, o que Deus uniu. Sabe por quê? Porque a união de espíritos é divina, é um comando de Deus. Isso a gente não tem como a gente apagar da nossa história espiritual uma pessoa que ela faz parte do nosso, né, do nosso núcleo, do nosso convívio. O que nos cabe, né, Alexandre? Promover da melhor maneira possível, de uma maneira menos sofrível, de uma maneira mais amorosa possível, o reequilíbrio desse relacionamento. Então, se está assim, a espiritualidade nos une para a gente fazer o quê? Se reequilibrou. Quando reequilibrou, aí sim, porque o amor liberta, não é isso? Deixa eu dar um abraço aqui no pessoal do YouTube também, RBN TV MM, Sueli Pascarelli de Mairiporã, boa noite, Cristina Hamburg, boa noite, irmãos queridos, Aparecida Martins, boa noite com fé, amor e gratidão. Também temos o Walter Machado, Juliano Panza, Eliana Dias. Pelo WhatsApp, quem manda mensagem é Lúcia Vasconcelos de Natal. Boa noite, bem-vindos. Saudações, que item rico. O Evangelho num todo, ele é riquíssimo, né, Lúcia? Muito obrigado. Noite abençoada, diz Jacimar Manuel, lá da Fazenda São José. Tudo de bom para todos vocês. O amor verdadeiro une, mantém juntos na caminhada. Isso aí, Jacimar. Maísa, de São Paulo, capital da Moca, na zona leste de São Paulo. Boa noite. Hoje estamos estudando e a pergunta que me fazem é: existe alma gêmea? As pessoas vivem procurando sua alma gêmea para casarem. E aí, Tiago, quando a gente pensa que encontrei minha alma gêmea, né? Começou o relacionamento, namoro, muitos começam ali a conhecer na escola e viveram juntos, né? Olha, encontrei desde cedo. Aí outros vivem um relacionamento de 20, 30 anos, 50 anos, como eu conheci. De repente, uma das partes fala: por mim, não dá mais. Vou seguir minha caminhada. E existe alma gêmea mesmo? Então, como para quem crê dessa forma, a gente pode explicar essa união desses espíritos? Eles estavam predestinados para aquela pessoa, não só nesta existência, mas por toda uma eternidade? Você sabe que isso vem de um mito grego, né? Onde Deus, vamos dizer assim, criou um ser. Olha que interessante essa história. Criou um ser, esse espírito foi dividido. Olha só de onde que surgiu a alma gêmea. E essas duas partes criaram duas pessoas. E surge o entendimento, Alexandre, de que esse espírito só estaria completo quando se unisse novamente com essa pessoa. Então a gente pode ter esse sentimento, lembrando os gregos, né? De que só quando eu estiver próximo dessa pessoa eu estarei completo. Então, essa concepção de alma gêmea, será, Alexandre, que existe uma alma aí no universo vagando por aí, que seria a minha alma metade? Isso é tão interessante que o próprio Kardec também fez essa pergunta aos espíritos na questão 298, e os espíritos vão dizer o seguinte: olha, Deus não criou um espírito dependente de outro. Então, assim, essa concepção de que existe alguém feito para você, exclusivamente para você, e você para ele, não existe. Nós somos independentes. O que existe são almas afins, o que é diferente. Porque existem pessoas que ficaram juntos tanto tempo, Alexandre, amigos, que eles se afinizaram muito. Então, não é que eles são almas gêmeas, mas são espíritos com afinidade muito grande. Muito grande. Isso sim existe. Agora, sim, a concepção de alma gêmea, onde aquele espírito te completa perfeitamente, onde um espírito foi criado exclusivamente para te completar, não, isso não existe. A espiritualidade diz que Deus não criou um espírito exatamente para nos completar. Então, essa ideia é um pouco fora da realidade, é mais um mito grego do que algo realmente relacionado ao que a espiritualidade quer nos dizer. Mas, reforço, existem pessoas que nos são afins, que têm uma sintonia maior conosco, mas não quer dizer que ela seja a nossa alma gêmea no sentido da expressão mais literal. Muito bem. No nosso Facebook, participando com a gente, tem a Isabel Cristina Barbosa. Boa noite, Ale e Thiago.
Soares, gratidão pelos ensinamentos. Judite Santos, boa noite a todos. Delisane Moraes, Marinete Cunha, de Muriaé, Minas Gerais. Maria Antônia Silva, de Pradópolis, em São Paulo. Antônio Luiz, de Guaxupé, Minas. Túlio Márcio, de Santa Maria Madalena, no Rio. Terezinha Messias, de Taubaté, São Paulo. Maísa Bahia, muito boa explicação, Tiago. Paula Moraes, boa noite, excelente fim de semana para todos. Já eu vejo mais aqui. Graziela Alves, bem-vinda, viu, de Belo Horizonte. Deus é bom o tempo todo. Gratidão, com certeza, né? E nessa bondade, que Ele não vai querer que nós tenhamos uma existência de conflitos, né? Claro que a partir do momento que a gente chega aqui nesse plano físico, como a gente está falando, né? Pode haver mudanças, nós podemos buscar um caminho diferente, e às vezes pode vir aquele pensamento também que muitos já tiveram de, poxa, mas a vida é tão curta, sabe? Eu quero aproveitar, Tiago, eu quero aproveitar. Eu não vou ficar aqui nessa família a vida inteira, não. Porque depois, sei lá, né? Passa tão rápido. E depois, quando eu estiver velho, já não posso mais aproveitar. Esse aproveitar é tudo na diversão, ou assim, eu vou viver a minha vida sem essa preocupação dessa união, né, que foi feita lá atrás. Mas tudo tem suas consequências, né? E não é ameaça, né? A espiritualidade não nos traz ameaças. Jesus não nos ameaça em nada, porque nós temos livre arbítrio. Então, para nós cristãos, sigamos o caminho reto da melhor maneira possível. Vai ter umas turbulências, mas dizem que turbulência não derruba avião, dizem os pilotos. Então, assim, o voo pode ter essa emoção toda, mas a gente chega no nosso destino. E nessa hora a gente se une, porque na hora que o avião começa a balançar, o que a gente mais vê é gente orando. Então, faça o mesmo. Na sua aeronave aí familiar, começou a ter turbulência, ore, né? Sente, converse, vamos nos unir aqui para que a espiritualidade nos traga uma luz. O que nós estamos errando? O que nós não estamos fazendo certo? E aí a espiritualidade pode dizer assim, ó, nós mandamos aí uns anjos chamados psicólogo, que dá para fazer umas terapias de casal, entendeu? Ou seja, de alguma forma, o céu envia para nós os meios para que nós tenhamos esse reequilíbrio que a gente está falando, né, Tiago? Existem os meios para que nós possamos caminhar. Se a gente não está conseguindo ter um entendimento, não está pegando essa intuição, não está ornando alguma coisa, a gente vai para os meios que a vida nos propõe. E as terapias são excelentes, né? Eu vejo as pessoas buscando esse momento de reconexão e me parece que tem resultados maravilhosos, Tiago. O que você acha também disso, trazendo para nessa questão aqui da união, né? Do casamento? Olha, eu vou me socorrer do Emmanuel de novo. No livro Na Era do Espírito, ele vai dizer, Alexandre, exatamente o que você está colocando. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, os médicos, os psicólogos, os amigos. Olha só, a própria espiritualidade diz assim, poxa, tem as amizades que vão nos ali nos dar força, vamos nos animar. A amizade é coisa linda, né, Alexandre? É um presente de Deus mesmo. Existem Exato. pessoas não estão na nossa família sanguínea, mas são verdadeiros irmãos espirituais. E essas pessoas de fora do problema, com o coração mais limpo, pessoas que nos amam, que se importam com nós, a espiritualidade, sim, as pessoas podem ser um caminho para nos ajudar, para nos sustentar. Os profissionais, né, de saúde, com certeza, nós precisamos se valer desses instrumentos que a ciência, né, que é algo divino, para nos ajudar. Mas um questionamento que fica, que nesse mesmo livro, Emmanuel faz essa seguinte pergunta, Alexandre, olha só. Ele fala o seguinte, não basta casar-se, imperioso é saber para quê, né? Porque você pode, como você disse, desejar fazer carreira solo, seguir sua vida, como você falou, né? Sair do núcleo familiar, seguir tudo bem, a nosso livre-arbítrio
permite esse tipo de coisa, você vai ser abençoado, você vai ser vitorioso, mas você tem que saber para quê e por quê. Se você quer se casar também, você quer saber para quê e por quê. E os espíritos dizem que o matrimônio, ele serve como uma ferramenta poderosa, como eu disse, um centro de indução maravilhoso para a gente mexer no comportamento. Você imagina, Alexandre, você tinha tudo para você na sua casa, sozinho lá, mas agora você tem um seu consorte, né, um esposo, filho, filhas. Então, você agora, aquilo que era para você, você tem que dividir para o outro. Então, olha só como a gente vai aprendendo a se doar, como a gente vai aprendendo. E digo mais, né? Aqueles amigos aí, as mães que estão aqui conosco, pode dizer como o amor que elas têm, como aquilo sublimou de uma maneira incrível com o advento do nascimento dos seus filhos, né? Então, como eles alcançaram um sentimento muito mais elevado quando se dispuseram a viver essa experiência. Então, é algo assim maravilhoso. O questionamento que fica: nós devemos se casar, mas devemos para quê? É isso que o Emmanuel faz essa pergunta. Você tem que saber por que que você está fazendo isso. Ah, porque eu não quero ficar sozinho, Tiago. Vou casar, não quero ficar sozinho. Será que só isso já é um motivo para, né, para uma união? Porque tem que se pensar em tudo isso, né? Olha, uma união requer isso, aquilo, tal. Existem, né, responsabilidades. Agora, só para não ficar sozinho, parece que não é uma boa ideia, né? É porque dizem aí, eu não sei quem foi o pensador, mas eu achei muito interessante, ele diz o seguinte: antes de você casar com alguém, você tem que casar consigo mesmo. O ideal é que você tenha um caso de amor com você, consigo, para depois poder manter um relacionamento com outra pessoa. Para a gente também não ser um peso, né, Alexandre? Não utilizar, porque a gente pode cair nessa ideia da alma gêmea. A gente pode, ainda que a gente não pense isso, a gente pode dizer o seguinte: olha, eu preciso de alguém que me complete, eu preciso de alguém que me faça feliz. E isso, do ponto de vista espiritual, está incorreto. Você vê como que a espiritualidade vem nos corrigir muitos conceitos que nos atrapalharam tanto tempo, porque a gente pode estar exigindo que o outro nos complete, mas isso é uma tarefa pessoal, né? Pessoal, a gente se aproxima para o reajuste, para desenvolvermos habilidades, aprendermos. Então, é aquele exemplo do pão, né? Quando a gente está ali se doando, né? Que a gente faz a coisa valer a pena. É, Isabel Cristina diz, casar para fazer o outro feliz. Maísa Freitas, boa noite. Iraíde Tanimura, do Japão, muito bons esclarecimentos de vocês. Elizabeth de Amaral Sorvic, lá nos Estados Unidos. Aparecida Nogueira de Oliveira, ela diz o seguinte, Tiago, e quando a gente vive sozinho por um bom tempo? Ou sempre só? Será que tem... A gente está falando da união, né? Que a gente vem, vai ter a união, vamos reencontrar ou encontrar algum espírito afim que está reencarnado também, mas tem quem vem para trilhar a sua jornada aqui, a sua evolução, sem que tenha na sua tarefa, na sua missão, né? Todos nós temos a nossa missão, vamos dizer assim, de viver sem que tenha um relacionamento ou constitua família. Eu me lembro do caso muito interessante em que a Maria Madalena foi conversar com Jesus a respeito desse assunto. E Jesus, porque ela não poderia ser mãe, né? E o próprio Jesus disse para ela: poxa, se você não tem filhos, adote os filhos da humanidade. Se você não quer seguir carreira solo, às vezes você não quer constituir família, mas você tem pessoas de filhos do seu coração. Você não tem ali um filho sanguíneo registrado no seu nome, né, Alexandre? Mas tem gente que são verdadeiros nossos, não está ali no papel, mas são nossas mães de coração, de espírito, de alma. São pessoas que elas não têm filhos físicos de sangue, mas elas têm filhos do coração, cuidam de pessoas. Então, na verdade, nunca nós estamos só. Claro, ela pode desejar fazer carreira solo, seguir sozinha, mas ela entende o porquê disso. Ela segue sozinha, não por um ato egoísta, né, Alexandre? Um ato de simples me isolar, por exemplo, eu quero gozar a vida e se eu tiver uma família vai me atrapalhar, vamos dizer assim. Isso seria um pouco egoísta, diga-se de passagem, com todo respeito, né, para aquelas pessoas que pensam dessa maneira.
porque nós vivemos para viver em sociedade. Agora, eu posso muito bem estar solteiro, sozinho, sem uma família, e ter uma família espiritual, ter uma família, estar inserido num grupo onde eu estou me desenvolvendo, eu estou aplicando, eu estou aprendendo. Então, o fato de estar sozinho não quer dizer que você está fora dos planos de Deus. Deus respeita todas as nossas decisões. É importante que a gente entenda isso, porque a gente não pode se sentir também culpado por seguir um sentimento do nosso coração. Poxa, eu gosto tanto de ficar sozinho, eu não sinto vontade, né, Alexandre, de me consorciar com alguém. Tudo bem, não tem nenhum problema com isso, mas saiba usar a sua energia do amor, aprenda a doar aquilo que às vezes uma mãe, um pai que vai doar todo aquele carinho, aprender a desenvolver um amor especial por um filho, você pode desenvolver essa potencialidade de uma outra maneira. Isso que é bom. O que é ruim é o sozinho, parado, sem se desenvolver. Aí é um desperdício de ser humano, não é, Alexandre? Aí, como a gente diz, às vezes ele está perdendo a reencarnação, né? Mas com tantos filhos da vida, né? Filhos que estão aí querendo colo, querendo pai, né? Mãe, ou mães ou pais para serem cuidados, famílias que possam ter essa doação, né, materna, porque espiritualmente você abraça ali aquele espírito que está reencarnado, que está se sentindo só, e por algum motivo, às vezes porque os pais desencarnaram ou porque realmente não o conheceu, e vem uma família, o adota, né? Então, assim, se não tem, faça, né? A adoção, inclusive, é algo lindo, né? Tantas pessoas contam os seus relatos de como são felizes por terem sido também adotadas. E participação aqui também de a Gilda Felberg, Deus nos criou para sermos felizes. A Tenilza Costa. Eu costumo dizer que às vezes é melhor só do que mal acompanhado. É isso aí. Boa noite para Elza Carvalho, de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? Pessoal do Mundo Novo na Bahia, Naide Zonelli, quanta gente, Vargem Grande do Sul, São Paulo, todo mundo aqui, o som está normal. Alguém falou que estava o som baixo, né? Acho que está tudo bem aí para vocês agora. Muito bem. E nessa união, né? Aliás, eu sempre falo, né? As pessoas falam assim, mas não tinha ninguém. Às vezes, a gente falou da amizade, e muitas vezes os amigos acabam fazendo essa parte materna ou paterna num núcleo, né? Tanto familiar quanto dos amigos mesmo. Acho que isso também conta muito, né, Tiago? Porque todos nós podemos sermos nesses núcleos familiares essas peças que as pessoas sentem falta, né? Eu gostaria de ter um pai ou alguém que fizesse aquilo que um pai faria, os conselhos e tudo mais. Eu queria ter uma mãe que pudesse me colocar no colo, né? Como fazem com os meus amigos, eu fico olhando. Meu amigo tem a mãe dele, né? Às vezes não tem o pai, ou tem só o pai, não tem mais a mãe, mas tem aquele afeto, aquele carinho. Então, assim, possamos que sejamos nós esse ser que vem agregar a almas que se sentem sozinhas ou que se sentem abandonadas, que estão no mundo meio assim, parece que não faz sentido porque eu não tenho a mesma formação familiar do que a maioria tem. Nós podemos fazer, né, Tiago? É verdade, você colocou algo tão, né, tão tocante, tão comovente, porque tem pessoas que sentem isso, né? Isso realmente nos completa. Mas a gente não conhece todo o plano de voo, já que você falou de avião, né? Nós não conhecemos todo o plano de voo. Conheço uma pessoa da minha família, do meu convívio, que ela não tem filhos, Anselmo. E ela não tem filhos por problemas de outras vidas. E a experiência que ela foi ser chamada agora seria, biologicamente, não. Ela não teria condições de ter esse filho biologicamente. Então, assim, a gente é chamado muitas vezes a viver situações, privações, que realmente nos faz valorizar
determinados sentimentos, né? E isso é maravilhoso. Então, isso nos conforta e nos alivia, porque a gente compreende que a bondade é de Deus. Tiago, chegando ao final, hein? Você faz aquele encerramento, uma prece para nós, para encerrarmos esse plantão do Evangelho no Lar, e já te agradeço pela sua presença e pela oportunidade de trocar essa ideia com você mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço os amigos que estão junto com a gente. Convido, né, Anselmo, todo mundo a fazer essa oração, a abrir um pouquinho. Todos nós que temos o nosso coração, podemos doar um pouquinho do nosso amor, do nosso sentimento. Convido você para lembrar daquela pessoa que está precisando de vibração, de bons fluidos, de amor, aquelas pessoas que estão em dificuldade no relacionamento, que estão ressecadas por dentro. Então vamos lembrar dessas pessoas. Convido você a fazer essa oração comigo, vibrar por todos aqueles nesse momento que se sentem sozinhos, desamparados, muitas vezes até querendo dar fim da própria vida, pela solidão que corrói a sua alma. Que a nossa oração possa chegar até essa pessoa, até a casa dela, dentro do quarto, na cama, onde ela estiver, no trabalho, como uma água limpa, matando a sua sede espiritual, dando paz, dando alívio. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada coração, cada vida. Nós pedimos em Teu santo nome, visite o nosso lar, a nossa casa, nos abençoe, nos ampare. Não nos deixe, Senhor Jesus, desistir de amar, nunca, nunca, nunca. Que o nosso coração possa sempre estar pulsando de amor, refletindo a Tua luz, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos humildemente. Visite nossa família, dê sustentação, proteção, alegria, nossa casa, os nossos amigos, sobretudo, Senhor, o nosso planeta, essa casa abençoada que o Senhor escolheu para estarmos juntos aqui, mais uma vez. Debaixo da Tua bênção, Senhor Jesus, debaixo da Tua proteção, pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho de hoje e peço a todos que acompanhem essa oração, mentalizando cada palavra que foi escolhida por Ti. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, na medida que perdoar aquelas pessoas que eventualmente nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações. E livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças e graças e graças a Deus. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Que Jesus os abençoe. Obrigado, Tiago. Até a próxima. E obrigado à equipe FEAL. Boa noite a todos vocês. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.